Olá, irmãos, graça e paz. Uma alegria estar aqui falando com os irmãos no primeiro estudo da nossa escola dominical do ano. Que, pela graça de Deus, possamos ter muitos encontros durante o ano. Esperamos poder nos encontrar presencialmente em breve na escola dominical, mas enquanto isso não acontece, vamos nos encontrando online e que Deus nos abençoe e nos dê crescimento na graça e no conhecimento dele no decorrer desse ano por meio do estudo da tua palavra. Vamos abrir em Isaías capítulo 64, verso 6. Façamos a leitura desse texto e então eu farei uma oração para darmos seguimento à nossa aula da escola dominical. Isaías capítulo 64, verso 6 diz assim: Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado a Deus porque começamos esse ano assim como terminamos, estudando, aprendendo, buscando mais do Senhor para a nossa vida. Que assim nós continuemos. Agradecemos ao Senhor pela Tua misericórdia para conosco, pessoas indignas da Tua misericórdia, da Tua graça, pessoas que não merecem o Teu amor e a Tua bondade para conosco. Como diz o texto, tudo o que nós fazemos é como se fosse trapo de imundícias. Não há nada em nós, ó Deus, que possa de fato agradar ao Senhor, a não ser aquilo que somos e que temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim nós oramos, agradecidos, pedindo a Tua direção para o estudo desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Durante o mês de janeiro, nós vamos falar sobre um assunto muito importante para todos nós: a salvação em Cristo Jesus, tudo aquilo que está relacionado ou correlacionado à nossa salvação. Para isso, para falar desse assunto, nós vamos caminhar nos 5 pontos do calvinismo. Então, que são, no caso, a depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então, durante o mês de janeiro, nós teremos estudos nesses 5 pontos do calvinismo, essas 5 expressões da nossa teologia reformada que nos falam acerca da salvação, da eleição, da predestinação e tudo mais. Mas antes de falarmos do primeiro assunto, do primeiro ponto nesta manhã, que é a depravação total, eu queria passar brevemente pela história para explicar aos irmãos como que nós recebemos essa formulação dos 5 pontos do calvinismo. É bom destacar, primeiramente, que a época da Reforma Protestante foi um retorno às Escrituras, um retorno à fidelidade à Escritura Sagrada, e há na história muitos homens de Deus que foram usados para então levar a igreja a esse retorno às Escrituras. E um dos grandes expoentes da palavra e da reforma é João Calvino, e ele é um grande expoente exatamente porque ele retorna às Escrituras, porque o seu fundamento é a Escritura, tanto na exposição como nos seus livros, como na pregação da palavra. João Calvino, então, como tantos outros reformadores, tem esse retornar à Escritura, essa fidelidade à Escritura. Claro que nem todos concordavam com Calvino. Um dos que discordava em vários pontos da doutrina que Calvino estava expressando era a Jacob Arminius. O principal e um dos principais pontos do qual Jacob Arminius discordava era a respeito da predestinação, era a respeito da eleição, da salvação. Só que Armínio ele reconhecia, a capacidade de João Calvino. Inclusive, em um dos seus escritos, ele diz assim: depois da leitura das Escrituras, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino
pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável. Então até Armínio reconhecia a capacidade deste servo de Deus em expor ali a palavra de Deus com uma maior fidelidade possível. Mas após a morte de Armínio, essa discordância ela ganhou um outro patamar, porque cerca de 43 dos seus seguidores vão apresentar um documento ao Estado holandês, aquilo que era conhecido como os Países Baixos naquela época, um documento conhecido como remonstrância. Por isso que você, ao estudar 5 pontos do calvinismo, cânones de Dort, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, você vai ouvir falar sobre os remonstrantes, ou remonstrância, que é esse documento elaborado pelos seguidores de Armínio. O que tinha nesse documento era afirmações contrárias àquilo que a reforma havia estabelecido. Tanto que remonstrância significa a reforma dentro da reforma. E a ideia era essa. E essas formulações elas foram apresentadas em 1610. E as principais postulações eram as seguintes: a eleição é baseada em uma fé prevista, isto é, Deus elege porque ele já sabia que a pessoa teria fé nele. Então Deus prevê que a pessoa vai ter a fé, então ele elege aquela pessoa segundo os remonstrantes ou os seguidores de Armínio. Eles também afirmavam a universalidade da expiação de Cristo. Isto é, Cristo pagou pela salvação de todas as pessoas. Eles também apresentaram nesse documento que o livre-arbítrio ele é algo relacionado à salvação, é o homem que escolhe Deus, sem nenhuma agência de Deus no seu coração, sem nenhuma ação do Espírito Santo de Deus, é o homem que escolhe por sua própria vontade. E eles também afirmavam a depravação parcial do homem, ou seja, independente do poder de Deus, o homem ele pode escolher a Deus, porque ele não é tão depravado assim, ele pode fazer até aquilo que é agradável a Deus. Eles também postularam a resistência à graça de Deus na salvação, e há até algumas afirmações bem pesadas a respeito disso, onde os arminianos dizem que o homem ele pode resistir a Deus, ele pode resistir à chamada de Deus, ele pode resistir ao toque de Deus, à ação de Deus no seu coração. Ele tem poder para isso, segundo essa ideia de resistência à graça de Deus. E também há nessa postulação, nesse documento enviado ao Estado holandês em 1610, de que o homem ele pode perder a sua salvação. E assim, com esse documento, os remonstrantes eles pediam a revisão dos padrões doutrinários e confessionais da igreja holandesa. Eles pediam que essas igrejas reformadas elas caminhassem de acordo com esses padrões arminianos e não de acordo com aquilo que a doutrina reformada havia estabelecido ali anteriormente. Então ocorre um conflito entre arminianos e calvinistas. Joel Bick diz no seu livro Vivendo para a Glória de Deus que havia até uma iminência de guerra civil na Holanda entre calvinistas e arminianos. Então o governo ele intervém para dar uma resposta a essas afirmações e a essa petição dos seguidores de Armínio. E assim, entre 1618 e 1619, vários teólogos, pastores, presbíteros de vários países vão se reunir em Dordrecht, na Holanda. E naquela reunião, eles vão rejeitar o arminianismo, eles vão rejeitar as postulações que aqueles seguidores de Armínio haviam apresentado ao Estado holandês. E eles vão afirmar ali então a posição reformada sobre cada um daqueles pontos e vão apontar também qual era o erro dos arminianos em cada um daqueles 5 pontos. E o documento, então, que é criado, que é gerado a partir desta reunião, ele passa a ser chamado de Cânones de Dort. E os 5 principais pontos desses cânones de Dort, com o passar dos anos, vai ser sintetizado e chamado, segundo o acrônimo em inglês, de TULIP,
que é os 5 pontos que nós chamamos de 5 pontos do calvinismo. Não é porque Calvino os elaborou, mas a partir, na verdade, né, do século XVI, XVII ali, passa-se a chamar 5 pontos do calvinismo, o resumo dos principais pontos da reunião em Dordrecht, dos cânones de Dort. Então é por isso que a partir daí nós vamos ter essa denominação, essa nomenclatura, 5 pontos do calvinismo, e nada mais, nada menos, é uma resposta às postulações arminianas a respeito da salvação. E qual que era o problema principal das postulações arminianas que foram rejeitados, foram rechaçados por aquele concílio? É primeiro que quando os arminianos eles levantam aquelas 5 pontos, eles não estão atribuindo a glória devida a Deus por somente Ele operar salvação na vida de pecadores. E também eles rejeitam a segurança do crente em relação à salvação, em relação à invencível graça de Deus para com eles. Então os principais problemas ali que foram combatidos é o fato de não glorificarem a Deus na salvação e de rejeitarem a segurança do crente, porque o Senhor, nosso Deus, é que salva e que garante a nossa salvação. Então agora nós vamos passar a falar a respeito da depravação total, depois desse breve resumo da história dos cânones de Dort. Eu quero mostrar na Escritura Sagrada alguns textos que nos apontam a respeito da nossa depravação total. Lembre-se que os arminianos eles diziam que nós temos uma depravação parcial, mas na verdade a Bíblia é clara em mostrar que ela é total, que ela envolve todo o nosso ser. Veja que os arminianos eles diziam que pelo fato de não sermos totalmente depravados, a nossa salvação ela dependia apenas de uma cooperação de Deus, ou um empurrãozinho de Deus, uma ajudinha de Deus, uma forcinha de Deus. Porque o homem, no final das contas, ele tem essa vontade de escolher a salvação em Cristo Jesus, devido ao seu livre-arbítrio, devido à sua depravação apenas parcial. O homem não é tão mau assim, segundo o arminianismo. Ele tem condições de escolher a Cristo sem que Deus o transforme radicalmente, sem que Deus quebre a sua vida, sem que Deus arranque um coração ali de pedra e ponha um coração de carne. Basta uma ajudinha de Deus, que aí ele vai escolher a Deus no final das contas. Essa é uma afirmação ali do arminianismo desde daquele período dos cânones de Dort, daquele sínodo na Holanda. Bom, a resposta nossa, obviamente, é que o homem ele está em total estado de depravação. Ele não está parcialmente depravado. Ele carece, ele necessita da graça de Deus para que ele seja salvo em toda a extensão da sua salvação. Não é uma simples ajuda. Não é algo assim que Deus ele só dá um toquezinho e nós vamos automaticamente escolher. Pelo contrário, a linguagem da Escritura, como a gente vai ver a partir de agora, é uma linguagem que mostra a salvação como algo que Deus faz na vida do homem, e espiritualmente há algo abrupto, algo que quebra, algo que faz nascer de novo, não algo como uma simples ajudinha, né? Muito diferente disso. Muito bem, vamos à Escritura Sagrada. Veja comigo Romanos capítulo 3, verso 10 a 12, porque Romanos capítulo 3 vai apontar para nós o fato de que nós todos somos pecadores. E aí é uma citação, há uma combinação de citação nessa passagem de alguns salmos, Salmo 14 e o Salmo 53, principalmente, que vão falar desse estado pecaminoso do homem. Veja, Romanos capítulo 3, verso 10 a 12. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Veja agora o verso 23 do mesmo capítulo.
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a linguagem da Escritura, ela nos informa de uma maneira bem clara, bem fácil de entender, que todos pecaram, que não há quem faça o bem, que todos estão na mesma condição, e aí Paulo está falando, tanto de judeus como de gentios, todas as pessoas se encontram nessa condição de difícil, essa condição de pecadores diante de Deus, de quebradores da lei de Deus. Então isso é um grande apontamento referente à depravação não parcial, mas total do homem. Veja agora o Salmo 51, o verso 5, um texto bastante conhecido da confissão de Davi, depois que ele peca ali, ele adultera com Batseba. Salmo 51, verso 5, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então Davi está afirmando aqui claramente que ele é um pecador desde nascença. E nós sabemos dessa realidade, que a depravação total, ela envolve inclusive crianças, inclusive aqueles que nasceram ali, nasceram em pecado, porque a depravação, ela envolve todo o homem em todas as idades. Então, quando nós olhamos para textos como esse, não é possível afirmar o contrário. Não é possível afirmar, sem distorcer a palavra de Deus, que nós não somos muito pecadores, ou que nós somos apenas parcialmente pecadores. Não, nós somos pecadores em todas as instâncias possíveis. Inclusive, como diz o Salmo 51, eu já nasci um pecador miserável, nesse estado de miséria a qual estamos todos nós depois da queda de Adão e Eva. Lá no seminário nós fazemos evangelismo, agora na pandemia não, óbvio, mas nós fazemos evangelismo de rua e há um formulário que foi feito pelo próprio seminário para que nós abordemos as pessoas nas suas casas e façamos ali um questionário, algumas perguntas para conseguirmos uma abertura para a evangelização, para uma possível visita do pastor da igreja local a qual nós vamos fazer o evangelismo. E entre as perguntas estão ali perguntas referentes aos 10 mandamentos. Por exemplo, nós perguntamos lá, você já mentiu? Aí todas as pessoas respondem, sim, eu já menti. Então nós vamos mostrar que há uma quebra da lei de Deus, há uma quebra moral da lei de Deus em relação à mentira. Então, o fato de nós perguntarmos e a pessoa responder ali, sabendo que há um problema moral naquilo ali, mesmo que ele não creia, ele está sendo levado a perceber que ele tem algum problema, que ele é um pecador, que ele está transgredindo a lei de Deus, que ele não está andando de acordo com aquilo que o Criador do universo estabeleceu. Então, o fato de todos nós sermos pecadores, ele é algo que é evidenciado para todas as pessoas, ainda que eles não reconheçam que é pecado, mas nós sabemos que é, e nós precisamos então ali naquele momento ali levar a pessoa a entender isso, que ela é alguém que está em pecado, em rebelião, ela é um transgressor da lei de um Criador que estabeleceu todas as coisas. Veja bem, Tiago, capítulo 2, verso 10. Isso é um texto interessante porque muitas vezes nós vamos conversar com as pessoas e elas falam, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero. Ela vai dar as suas justificativas ali. Mas veja bem o que diz Tiago, capítulo 2, verso 10. Pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então a ideia é levar as pessoas a entenderem isso. Elas são pecadoras e elas vão tropeçar em algum ponto da lei. Qual é o único homem que jamais tropeçou em um ponto sequer da lei de Deus? Somente o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus. Todos os demais homens estão na mesma condição. Pode ser alguém perante a sociedade moralmente bom, mas ele vai tropeçar em algum ponto da lei, então ele será culpado de todos eles, ele estará em pecado. Então, o fato é que, como diz a primeira carta de João, no capítulo 3, verso 4, o pecado, ele é a transgressão da lei de Deus. A lei de Deus não é cumprida.
Então isso faz com que a humanidade seja rebelde contra Deus, esteja em rebelião contra Deus. É uma questão de culpa. Nós somos culpados diante de Deus. E esse é um problema não superficial, não parcial, ele é total. Ele é um problema da enfermidade da nossa alma, que só Cristo pode curar. Essa é uma realidade. Mas vamos avançar aqui agora, pensando naquele texto muito salutar de Efésios, capítulo 2, que nos mostra que nós não somos só pecadores, mas que nós, sem Cristo, estávamos mortos em delitos e pecados. Mortos espiritualmente é a condição do homem. Veja Efésios capítulo 2, verso 1 a 5. Ele vos deu vida, falando para crentes, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Veja bem, é repetido aqui que nós estávamos mortos espiritualmente por causa dos nossos pecados, em rebelião, separados de Deus, longe de Deus. Então não há possibilidade de alguém que está morto espiritualmente conseguir escolher a Deus, simplesmente porque ele tem um possível livre arbítrio para isso. Ele é escravizado, ele é escravo da carne. Não há livre arbítrio para o homem. Não há condição do homem ir a Deus, agradar a Deus, se o Senhor, como diz o texto aqui, se ele não nos dar vida primeiro, se ele não nos tirar da morte espiritual primeiro. Veja o verso 8 do capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos, mediante fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então isso é diferente da ideia de uma ajudinha, uma cooperação, um empurrar de Deus para a nossa salvação. É interessante que nesse ponto nós podemos destacar o seguinte: a humanidade sem Cristo, ela não está sedenta por Deus, porque ele está morto. Ela está morta em delitos e pecados. Espiritualmente falando, o homem não tem sede de Deus, a não ser que Deus transforme o seu coração primeiro. Ele pode estar sentindo necessidade de algo para preencher o vazio espiritual do seu coração. Ele pode estar sedento por alívio para uma vida atormentada. Ele pode até querer agradar a divindade para não ser punido de alguma maneira. Mas aí é o ponto que eles não estão sedentos pelo único e verdadeiro Deus. Eles estão sedentos por satisfação própria. E eles vão buscar isso, inclusive, nas divindades, nos falsos deuses que tem por aí. Então é por isso que as pessoas elas se encontram nas demais religiões. Porque elas estão procurando algo que sacie a elas mesmas. Pode ser espiritualmente, pode ser materialmente, pode ser em qualquer esfera. Mas a pessoa que ela não tem vida espiritual dada por Deus, ela não tem sede do único e verdadeiro Deus, porque ela está morta em seus delitos e pecados. Então ela precisa de transformação de vida primeiro, para depois ter essa sede de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 14, verso 23. Veja que no verso 23... ele está falando, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Há um contexto aqui em relação à liberdade do que comer ali, carnes sacrificadas a ídolos ou não e tal. É um contexto que nós não vamos entrar nele. Eu quero destacar a frase final deste versículo. Tudo que não provém de fé é pecado. Ora, a fé aqui ela está relacionada à fé no único e verdadeiro Deus. Nós precisamos pensar que até nós, crentes em Cristo Jesus, muitas vezes fazemos, pensamos e falamos coisas sem que isso provenha de fé no único e verdadeiro Deus. Então, aqueles que
não são crentes, aqueles que não foram transformados, muito mais do que nós. Eles vão fazer as coisas que não provêm de fé. E a Bíblia diz que isso é pecado. Então nós também pecamos, mesmo sendo crentes, é claro, não somos pecadores ainda, perdoados, mas somos, porque nós fazemos muitas coisas que não provêm de fé no único e verdadeiro Deus, aquele que está morto em seus delitos e pecados, muito mais. Veja essa afirmação aqui que é um dos pontos, uma das afirmações apresentadas pelos arminianos em 1610. O homem não regenerado não é realmente totalmente morto em pecados, mas a Bíblia está dizendo que ele está morto em pecados. Então há um problema aqui, há um conflito aqui. Ele não é privado de toda a capacidade para fazer o bem. E ele ainda pode ter fome e sede de justiça. E pode oferecer sacrifício de espírito contrito e quebrantado que agrada a Deus. Olha, essas afirmações elas são muito problemáticas, porque elas contradizem a Escritura. A Escritura Sagrada diz que o homem ele é totalmente morto em delitos e pecados. É o que nós acabamos de ler em Efésios capítulo 2. A Escritura Sagrada diz que o homem ele não tem sede e fome de justiça se o Senhor não der essa sede e fome de justiça a ele, transformando a sua vida. O homem também ele não pode oferecer sacrifício de espírito quebrantado e contrito que agrade a Deus se não for da maneira de Deus. E ele só conhece a maneira de Deus depois que ele é transformado por Deus e ele entende isso por meio da palavra do Senhor. É só ler lá, por exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Você vai entender melhor essa perspectiva do oferecer ali um culto que agrada a Deus da maneira de Deus. Então, quanto à afirmação de que o homem ele não é privado da capacidade de fazer o bem, nós entendemos que não há dúvidas de que a graça comum de Deus, por meio da graça comum, é possível que o homem faça aquilo que é aceitável como bom. Afinal, o homem ele tem a imagem e semelhança de Deus nele, embora seja manchada, distorcida pelo pecado. Porém, é preciso destacar que aquele que faz o bem, mesmo que seja algo que beneficia as pessoas na sociedade, ela é uma bondade que não provém de fé no único e verdadeiro Deus. E por isso ela é pecaminosa diante de Deus. Ela não é para a glória de Deus. E ela vai testificar para a condenação daquela pessoa que não crê em Cristo Jesus. Porque tudo aquilo que é bom vem de Deus. Então, mesmo aquele que não crê em Deus, quando ele faz algo que é bom, que é agradável, ele está fazendo isso porque Deus ele colocou esse dispositivo de bondade em toda a humanidade. Ela está distorcida pelo pecado, como nós falamos, mas o fato de ter a imagem e semelhança de Deus faz com que o homem tenha atos de bondade. Só que se esses atos não são para Deus, não são para a glória de Deus, eles são pecaminosos diante de Deus. E ainda que seja benefício para os homens, como eu disse, ele é fruto da rebelião. Ele é fruto da autocentralidade no homem, daquilo que vai buscar glória ao homem, não glória a Deus. Por isso que as pessoas vão bater no peito e vão falar: eu sou bom, eu sou alguém de bem na sociedade, mas ele está fazendo tudo isso não para a glória de Deus, para a glória dele mesmo, e isso vai pesar contra ele se ele não se arrepender e crer em Cristo Jesus. Veja comigo Jeremias, capítulo 13, verso 23. Jeremias, capítulo 13, verso 23. Veja que interessante essa afirmação. Pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem estando acostumados a fazer o mal. Há um contexto aqui de palavra para o povo de Deus que está em rebelião contra Deus, e há uma palavra que, olha, se o etíope puder mudar a cor da sua pele, ou se o leopardo mudar as suas manchas, vocês poderiam fazer o bem enquanto estão acostumados a fazer
o mal. Uma palavra bem dura e que nós precisamos, mas que nos leva a considerar a profundidade do nosso problema. Nós não podemos mudar a nós mesmos, nós não podemos fazer o bem que agrade a Deus, que exalte a Deus, que glorifique a Deus, se não for uma obra dele em nossa vida. E a profundidade do problema é que nós estamos totalmente depravados no centro da nossa vida, que é o nosso coração. E aí nós vamos ler alguns textos que nos falam sobre isso. Por exemplo, Jeremias capítulo 17, verso 9, vai falar para nós do problema do coração. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Coração aqui é a sede de toda a vida do homem, é o que é mais central no homem, é o que é mais, é de onde procede todas as coisas, como diz Provérbios. Então, a Escritura Sagrada está dizendo que ele é enganoso. E aí, se nós cremos na palavra de Deus, nós precisamos considerar isso. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, que o coração é enganoso. E nós sabemos que ele é. A palavra de Deus diz, e nós podemos testificar isso pessoalmente, como o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Isso é depravação total. Veja mais um texto comigo em Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, verso 26. Diz assim a Escritura Sagrada: Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Veja a linguagem da Escritura, é coração de pedra. Então não é parcialmente depravado o homem, ele é totalmente. Não é só com uma ajudinha, é com um arrancar. Olha a linguagem da Escritura, eu vou arrancar esse coração de pedra e vou colocar um coração de carne, para dizer o seguinte: eu vou transformar a vida de vocês, eu vou fazer vocês terem vida espiritualmente falando, para que assim vocês possam crer, vocês possam se arrepender, vocês possam fazer boas obras que glorifiquem a Deus. Vamos agora novamente ao Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. Davi, então, no seu clamor ali a Deus, diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É a oração de alguém que sabe que seu coração não é puro, que sabe que o centro da sua vida, de onde procede todas as coisas, precisa ser purificado. Não é ele que vai purificar, não é Davi que vai purificar, é o Senhor que o vai, é o Senhor que vai fazê-lo. Então essa é a oração de alguém que reconhece o seu estado depravado diante de Deus. Veja mais um texto comigo, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 3. O encontro de Jesus com Nicodemos nos apresentam essa realidade. Jesus está conversando com Nicodemos e aí o Senhor Jesus fala com ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo significa nascer do alto, nascer do céu. Significa nascer uma única vez, porque as expressões aqui da frase, elas estão indicando isso. E aqui indica que o homem, o nascer aqui, ele é passivo, ele não se nasce, ele é levado, ele nasce de novo, porque alguém deu a ele vida. E nós sabemos que quem está dando vida espiritualmente, quem está fazendo nascer um homem espiritual, um homem que agrada a Deus, um homem que serve a Deus, é o próprio Deus. Então a linguagem da Escritura, ela nos leva, ela nos conduz a essa realidade, a essa verdade, de que nós precisamos nascer de novo, e esse nascimento vem do alto, ele vem de Deus.
E o homem nada pode fazer nesse nascimento, porque é o Senhor que dá vida primeiramente. Há vários outros textos que nós podemos citar, todos eles estarão na descrição desse vídeo no YouTube. Então, tanto esses que nós lemos, nós passamos aqui por eles, como outros textos que falam de depravação total. Então fica aqui o convite para que os irmãos leiam esses textos, seja hoje, seja durante a semana, porque é a Bíblia mostrando claramente que nós somos totalmente depravados. Então, são textos que são claros para mostrar essa verdade, a nossa depravação total. Então, leia e releia esses textos, certamente a convicção da nossa condição de depravados totalmente, ela se firmará em seu coração, e isso é importante para entender os aspectos da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Eu também vou deixar na descrição lá a relação de 3 livros que você pode adquirir para que você tenha mais conhecimento a respeito desse assunto, dos 5 pontos do calvinismo aí. São livros fáceis de ler, livros com uma linguagem bem acessível. Então estará na descrição lá também esses livros para que os irmãos adquiram esse material e possam ler aí durante o ano. Bom, é importante também destacar, antes de passarmos para as conclusões aqui do nosso estudo, é que quando nós falamos de depravação total, nós não estamos afirmando que o homem ele consegue fazer todo o mal que ele tem capacidade para fazer. Mas isso não é depravação parcial? Não. A depravação total indica que todo o nosso ser ele está em rebelião contra Deus. Mas a nossa capacidade de fazer todo o mal possível, ela é refreada. Ela é refreada pelo fato de que nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós, como eu já disse anteriormente. Mesmo manchada pelo pecado, o homem ele não perde a imagem e semelhança de Deus. Então há resquícios no homem que faz com que ele consiga ter uma bondade, mesmo que seja exteriorizada apenas. Mesmo que não glorifique a Deus, como nós já falamos anteriormente. E dessa maneira o próprio Deus ele vai refrear o mal em nós. É por isso que o homem ele não consegue fazer todo o mal que ele tem potencial para fazer, embora ele esteja totalmente depravado. Mas é interessante que a Escritura Sagrada ela vai mostrando, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais Deus vai tirando esse freio, e nós estamos observando bem um retrato disso na nossa sociedade atual, como os homens estão fazendo coisas cada vez mais absurdas, mais atrozes, porque o homem ele está cada vez mais sendo ali liberado para que a sua maldade ela se irradie cada vez mais, aqueles que não creem em Cristo, obviamente, até o dia que o Senhor voltar e julgar todas essas pessoas. Mas o fato é que o homem é totalmente incapaz, então, de realizar qualquer bem espiritual aos olhos de Deus, a menos que Deus o transforme. E mesmo nós, cristãos, o bem que nós fazemos, nós precisamos nos lembrar disso, é por causa da misericórdia de Cristo, é por causa da bondade dele. Não há mérito nenhum em nós, somente méritos em Cristo, porque nós somos depravados totalmente. Eu quero concluir o estudo desta manhã pensando aqui numa definição de depravação total que o Joel Bick traz no seu livro Vivendo para a Glória de Deus, que é um dos que eu estou indicando ali para vocês na descrição do vídeo, que vai colaborar conosco aí no entendimento do que é a depravação total. Veja aí, a depravação total significa que quando Deus examina o coração, a consciência, as afeições, a vontade ou qualquer parte do homem, ele acha cada parte contaminada e danificada pelo pecado. Então é totalmente, sem nenhuma parte limpa, sem pecado. Assim, continuando com Joel Bick, sem a graça salvadora, toda parte do homem está alienada de Deus e seguindo ativamente o pecado.
Então, quando nós olhamos para o nosso problema, a depravação total, devemos saber que a solução ela está somente na graça salvadora de Deus em Cristo Jesus, porque o homem ele está alienado de Deus, seguindo ativamente o pecado, ele é escravizado do pecado, ele é escravizado da carne. Sem a graça salvadora, jamais teremos possibilidade de deixarmos essa escravidão. A solução não está em nós, como disse Charles Spurgeon. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Então, todas essas verdades, elas nos levam a algumas reflexões, eu queria destacar algumas aqui nessa manhã. A primeira delas é que a depravação total ela não é uma formulação de Calvino. A depravação total é uma doutrina bíblica, que foi estudada, que foi comentada por Calvino e vários outros. Nós não somos depravados totalmente porque Calvino disse. Nós somos porque Deus disse e nós, por experiência própria, sabemos disso. O que Calvino fez foi extrair da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, aquilo que dizia a respeito à nossa depravação total e falado a respeito disso com muita propriedade. Calvino era um homem imperfeito como nós, né, com suas falhas como nós, mas ele trouxe grande contribuição porque ele leu a Escritura e ele não distorceu a Escritura, ele afirmou ali o que é verdade a respeito da nossa depravação total. Segundo, a doutrina da depravação total nos ensina o quão distante estamos do padrão de Deus por causa do pecado e o quanto nós carecemos da graça dele em nossa vida. Então é importante a gente se lembrar disso. O padrão de Deus ele está muito distante daqueles que estão depravados totalmente, mortos em seus delitos e pecados. Então só a graça de Deus que faz com que nós caminhemos de acordo com a vontade dele. Terceira, a doutrina da depravação total nos ensina a sermos gratos, porque Deus nos deu vida estando mortos espiritualmente. Não é para que nós sejamos arrogantes, é para que sejamos humildes, reconhecendo a graça dele em nos salvar. Quarto, a doutrina da depravação nos ensina que precisamos levar todo o pensamento cativo para a obediência a Cristo. Também que nós devemos ocupar nossa mente e coração com a palavra de Deus. Assim nós estaremos em completo estado de vigilância, sabendo o quão pecadores nós somos, o quão depravados nós somos. Como eu disse, perdoados, mas nós somos pecadores. Então nós precisamos levar todo o pensamento cativo a Cristo, precisamos da palavra dele na nossa mente, no nosso coração, precisamos ocupar a nossa mente e coração com aquilo que agradava a Deus, precisamos vigiar, precisamos orar, precisamos de todas as disciplinas espirituais necessárias, sabendo da nossa condição. Quinto, a doutrina da depravação total nos ensina a depender mais de Deus em todas as coisas. Porque seres depravados como nós não podem andar sozinhos, não conseguem, carecem do sustento do Senhor diariamente. Isso contribui para uma vida mais humilde também e centrada na glória de Deus, não em nós, não em autoglorificação. Não é nós que estamos no centro, é o Senhor que está no centro. Sexto, a doutrina da depravação total nos leva a compreender o mundo ao nosso redor, contribui para uma cosmovisão acerca deste mundo caído. Essa semana nós vimos aterrorizados a celebração da morte na Argentina. Aqueles que, com aquela aprovação do aborto na Argentina e a comemoração efusiva em praça pública. Celebração da morte. Então, quando alguém disser que o homem não é totalmente depravado, mostre cenas como essa que aconteceram na Argentina. E você vai entender, a pessoa vai entender ou vai ser impactada pelo fato de que o homem ele está totalmente rebelde contra Deus, se não for a obra de Deus na nossa vida. E em sétimo e último lugar, meus irmãos, nós precisamos pensar no fato de que a depravação total, ela precisa levar-nos a reconhecer que nós somos o que somos, totalmente, exclusivamente, por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.
Isso é algo que precisa estar sempre em nossa mente, para que nós vivamos neste mundo com a cosmovisão correta, com a humildade correta, com a dependência correta, com a glorificação correta, que é glorificar e exaltar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque, como disse o texto que nós lemos lá no início, toda a nossa justiça é trapo de imundícia. E se não for o Senhor para nos limpar dessa imundícia, para nos dar vestes mais alvas do que a neve, para nos dar vestes de justiça, para nos dar vestes limpas, nós jamais conseguiríamos sair da imundícia. Então nós louvamos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pela sua graça. E que a doutrina da depravação total nos ajude a entender e a viver de uma maneira que glorifique e exalte a Deus neste mundo caído. Que Deus os abençoe, tenham todos um bom dia e uma ótima semana na presença do nosso Deus. Amém.